está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Aleluias. Você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco, no livro de João, no capítulo 11, nós vamos ler apenas o versículo 39 e o versículo 40. Capítulo 11, versículo 39 e 40. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Os irmãos podem se assentar. Esse é um texto bastante conhecido, irmãos? Que fala sobre a ressurreição de Lázaro. E o tema, a qual nós podemos dar, que esses 2 versículos que lemos, remova a pedra e viva o seu milagre. É o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. É o que o Senhor ministrou ao meu coração quando nós oramos e pedimos ao Senhor que nos desse uma palavra para compartilharmos com os irmãos. E o Senhor ministrou ao nosso coração este texto. Todos nós conhecemos, a história de Lázaro. Todos nós conhecemos, o milagre da ressurreição de Lázaro. Mas o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nesta noite é sobre a palavra que o Senhor Jesus disse quando ele chegou em frente ao sepulcro onde estava sepultado Lázaro. Porque lá naquela época, quando a pessoa morria, ele era envolvido em faixas e sobre a sua cabeça era colocado um lençol, e o sepulcro era uma rocha, e essa rocha ela era fechada com uma pedra. E Jesus ele estava na cidade de Pérea, andando com os discípulos, onde ele estava abençoando as pessoas, como ele sempre fazia, Jesus andava, Jesus ia aonde havia o necessitado, aonde alguém precisava, Jesus estava lá, curando, libertando, transformando, dando vista aos cegos, curando os enfermos. E quando Jesus estava nessa caminhada, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, elas pediram que alguém fosse até o Senhor Jesus e desse a ele um recado. E foram até Jesus e disseram para Jesus que Lázaro estava enfermo. Mas quando Jesus recebeu essa notícia, Jesus disse as seguintes palavras: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E Jesus ainda permaneceu mais 2 dias naquele mesmo lugar que ele estava. E Lázaro estava em Betânia, na aldeia de Betânia. E era bem distante da onde Jesus estava. Era um dia inteiro de caminhada. E como Jesus ainda permaneceu ali, segundo o texto, por mais 2 dias, nesse tempo que Jesus recebeu a notícia e que Jesus permaneceu ali, Lázaro morreu. Lázaro partiu. E Jesus continuou ali, E depois ele disse para os discípulos
que Lázaro dormia. Vamos conferir aqui vamos ver aqui, versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Versículo 7, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-nos os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam nos apedrejar e torna-nos para lá, porque no capítulo 10, a partir do versículo 22, ele relata que os judeus queriam apedrejar Jesus pelos feitos dele, não só pelos feitos, mas porque eles achavam que Jesus blasfemava quando ele dizia que ele era o Filho de Deus e que Deus o havia enviado. Então eles queriam apedrejá-los. E os discípulos falaram para ele: nós vamos voltar para lá de novo para sermos apedrejados. Mas Jesus disse para os seus discípulos: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. O texto diz que Jesus amava Lázaro, que Lázaro era amigo de Jesus. Jesus amava Lázaro, amava Marta e amava Maria. Jesus amava essa família. Jesus tinha um carinho especial por essa família. E quando Jesus disse que Lázaro dormia, que ele iria despertá-lo, então os discípulos disseram: se ele dorme, ele está bem. Os discípulos não entenderam que Jesus se referia ao sono da morte e não ao sono natural que nós deitamos e dormimos. Jesus se referia ao sono da morte, porque ele já sabia que Lázaro já estava morto. Então os discípulos não entenderam que Lázaro já estava morto. E disseram os seus discípulos: Senhor, se dorme, está bem. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Porque os discípulos não entenderam. Então Jesus disse para ele: Lázaro está morto. E Jesus precisava ir até lá, porque, como ele disse no início, aquela enfermidade não seria para a morte, seria para a glória de Deus, porque o Senhor o ressuscitaria quando lá chegasse. E assim Jesus, partiu dali e foi em direção a Betânia, na aldeia onde habitava Lázaro, Marta e Maria. E Jesus, chegando lá, quando falaram para Marta que Jesus vinha, Marta correu ao encontro de Jesus. E quando ela se aproximou de Jesus, ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Foi o que Marta disse para Jesus. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Marta sabia que tudo que Jesus pedia ao Pai, o Pai o concederia. E Jesus disse: o teu irmão há de ressuscitar. Aí aqui, quando Jesus fala para Marta que o irmão dela ressuscitaria, Marta também não entendeu. Marta não entendeu que ali estava aquele que podia trazer de volta a vida de Lázaro. Marta não entendeu. E Jesus
disse para ela: teu irmão há de ressuscitar. E Marta disse: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Marta não entendeu que aquele que falava com ela, ele era a ressurreição e a vida. E Jesus disse para Marta, disse-lhe Jesus, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê nisto? Disse ela: sim. Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, Marta chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Porque na hora que Marta foi ao encontro de Jesus, Maria não foi. Maria ficou sentada lá na casa deles. Maria ficou quietinha lá sentada. Mas quando Marta disse que Jesus estava lá, Maria saiu correndo e se jogou aos pés de Jesus, e ela disse as mesmas palavras de Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria fala as mesmas palavras. E quando Jesus viu Maria chorando, e aqueles que estavam em volta, que os judeus foram lá para consolá-los, e Jesus, o texto diz que Jesus perturbou-se. Jesus entristeceu-se, porque, como já dissemos, Jesus amava Lázaro. Então Jesus entristeceu, com a morte de Lázaro. Então Jesus pergunta para Maria, versículo 34, e diz: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Aí eles levaram Jesus até o sepulcro, e o texto fala que quando Jesus chegou em frente ao sepulcro, Jesus chorou. Jesus chorou, porque ali estava Lázaro morto. E ali Jesus viu através de Lázaro a morte também espiritual da humanidade. Porque quando Adão e Eva pecou lá no Éden, o pecado entrou na humanidade e trouxe a morte espiritual. Porque trouxe a separação. O pecado de Adão e Eva, o pecado entrou na humanidade e separou o homem de Deus. E Jesus veio para religar o homem a Deus. Então ali, quando Jesus olhou, Jesus chorou, porque ali estava quem ele amava. E Jesus, aproximando ao versículo que nós lemos, Jesus disse: tire a pedra. E Jesus fala para nós nessa noite: tira a pedra. Qual é a pedra que está impedindo de você viver o seu milagre? Qual é a pedra que está impedindo daquele ente querido da sua casa viver o milagre? Qual é a pedra? Jesus pergunta nessa noite: qual é a pedra que está impedindo de eu dar a ordem para que você viva o seu milagre, para que você viva o milagre lá na sua casa, lá na sua família? Jesus pergunta para mim e para você: qual é a pedra? Qual a pedra que me impede? Qual a pedra que te impede de viver o milagre? A pedra da incredulidade? Talvez, nós podemos falar como Marta: ah, Senhor, já cheira mal, já faz tanto tempo. Quem sabe você está pensando: tem tanto tempo que eu estou orando em prol dessa situação e nada acontece. Tem tanto tempo que eu oro lá para o meu esposo, para minha esposa, para o meu filho, para minha filha, para o meu pai, para minha mãe, e tudo continua do mesmo jeito.
Tire a pedra da incredulidade e você vai viver o seu milagre. Você vai ver a transformação do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai. Mas é preciso tirar a pedra, sabe por quê? Porque aquilo que eu e você temos que fazer, Jesus não vai fazer. Porque ali, tirar a pedra, aqueles que estavam ali podiam fazer. Agora, chamar Lázaro para fora, só Jesus poderia fazer. Então ele fala para nós nessa noite: tira a pedra. Tira a pedra. Eu estou aqui para mandar a ordem para o milagre acontecer, mas é preciso que você tire a pedra. E o Espírito Santo vai testificar nessa noite nos nossos corações qual é a pedra que precisamos tirar. A pedra da incredulidade, a pedra do pecado. Quem sabe por ato, pensamento, palavra. Quem sabe a pedra do pecado está nos impedindo de recebermos o nosso milagre. De ouvirmos o Senhor dizer: saia para fora, saia da caverna, saia do sepulcro. Quem sabe nós estamos nos sentindo como se estivéssemos dentro de um sepulcro e houvesse uma pedra na porta que nos impede de sair, mas Ele fala nessa noite: tire a pedra que eu vou dar ordem para você sair para fora. Tire a pedra que eu vou dar a ordem para o milagre acontecer. Mas o que você precisa fazer, Ele não vai fazer. O que eu preciso fazer, Ele não vai fazer. Porque tirar a pedra é comigo e com você. A pedra da falta de fé. Quem sabe você não tem mais fé. Quem sabe você não confia mais. Quem sabe você não acredita mais que o milagre pode acontecer. Porque muitas vezes vivenciamos coisas em nossas vidas que aos nossos olhos físicos nós não vemos solução. E às vezes a nossa fé, ela vai esmorecendo porque nós estamos orando e não vemos o milagre acontecer. E quando a nossa fé esmolece, aí se torna uma pedra. Se torna uma pedra a falta de fé. Quem sabe a pedra do desânimo. Quem sabe você está desanimado. Quem sabe você está dizendo: eu estou cansado. Eu já não aguento mais essa situação. Todos os dias é a mesma coisa, toda semana é a mesma coisa, todo mês. Mais um ano passou e a situação continua da mesma forma. Quem sabe você já está desanimado. Eu quero dizer para você nesta noite: tire a pedra do desânimo e você vai viver o seu milagre. Porque aquele que pode realizar milagre, Ele está só aguardando você retirar a pedra. Ele está aguardando eu retirar a pedra para que Ele dê a ordem: saia para fora. Como Ele deu a ordem para Lázaro, quando Ele disse: Lázaro, saia para fora, no mesmo instante Lázaro saiu para fora. Quem sabe, irmão, a pedra da falta de confiança, a pedra do orgulho, da soberba. A pedra do orgulho e da soberba às vezes está impedindo você de conquistar o seu milagre. Mas Jesus fala para você nessa noite que se você retirar as pedras que estão te impedindo, você vai viver o seu milagre. A pedra da morte espiritual. Tire a pedra da morte espiritual. Quem sabe você está sentindo enfraquecido espiritualmente, devido a tanta luta, a tanta batalha. Você se sente sem forças, mas Jesus fala para você: tire a pedra da morte espiritual, que eu vou ressuscitar o Lázaro que sai dentro de você. Jesus vai ressuscitar nesta noite. Quem sabe os seus sonhos, você já não tem mais sonhos.
você já arquivou os seus sonhos, porque você não tem mais esperança que eles realizem. Mas eu quero dizer para você que Ele ainda realiza sonhos, e Ele quer nesta noite ressuscitar aquele seu sonho antigo, aquele sonho que você tem para o seu filho, para a sua filha, para a sua família, aquele sonho que você colocou lá na gaveta, que você nem pega mais. Mas eu quero dizer que nesta noite Ele está dizendo para você: vai lá naquela gaveta, pega aquele papel, pega aquele sonho que você anotou, que eu vou trazê-lo para fora, eu vou dar ordem, o milagre vai acontecer. Quem sabe uma cura, quem sabe você já está cansado de ir ao médico, você já está cansado de tomar remédio, mas eu quero dizer para você: tire a pedra que não deixa você crer que você pode ser curado, porque Jesus é o médico dos médicos, Ele é o Jeová Rafá, é aquele que cura. Para Ele não tem impossível, não há nada que o Senhor Jesus não possa realizar. O Senhor realiza sonhos, o Senhor transforma a tristeza em alegria. Quem sabe você anda triste, quem sabe você anda abatido por alguém que te magoou, quem sabe você ouviu uma palavra e você deixou a mágoa entrar no seu coração. Tira a pedra da mágoa, tira a pedra da mágoa, que você vai viver o seu milagre. Porque às vezes, irmão, uma pequena coisa, uma pequenina coisa nos impede de vivermos o nosso milagre. E às vezes nós ficamos questionando, às vezes nós ficamos questionando com Deus: mas por que, Senhor? Por que o irmão ou a irmã recebe e eu não? Mas você tem que fazer uma reflexão nesta noite. Se você está com uma dessas pedras, retire nesta noite, porque aquele que vai dar ordem para o milagre, Ele está aqui no nosso meio, e Ele está dizendo para você: tira a pedra, tire a pedra, tire a pedra para que eu realize o seu milagre. Oh, aleluias, louvado e glorificado é o nome do Senhor. Nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. E Ele fala também na sua palavra: todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Nós precisamos crer, irmão, porque às vezes nós recebemos o milagre porque não cremos. A pedra do coração fechado. Quem sabe você está com seu coração fechado por alguma situação, por algum momento que você vivenciou. Às vezes você foi ofendido, você ficou magoado, às vezes você foi traído, foi enganado, às vezes você ajudou alguém e essa pessoa foi ingrata com você e você fechou o seu coração. O Senhor fala para você: tire a pedra, tire essa pedra do seu coração, tire a pedra da mágoa, a pedra do rancor, a pedra do ódio. Sabe por quê? O ódio, ele prejudica mais quem odeia do que quem está sendo odiado, irmãos. E hoje, infelizmente, às vezes a gente ouve as pessoas falar: eu odeio fulano, eu odeio o ciclano. O ódio, ele faz mais mal para quem odeia do que para quem está sendo odiado. Quem está sendo odiado está para lá vivendo a vida dele, mas a pessoa fica corroendo o ódio dentro do seu coração. Então tire nesta noite o ódio do seu coração. Se for essa pedra que estiver no seu coração, tire nessa noite a falta de perdão. Quem sabe você também passou por uma situação e você não consegue perdoar quem te ofendeu, quem te magoou. Mas tira nessa noite essa pedra. Tira essa pedra do seu coração e você vai viver o seu milagre. Eu não sei que milagre você precisa nesta noite. Eu não sei que milagre você está esperando. Mas se nesta noite o Espírito Santo está testificando no seu coração, então tire a pedra que precisa ser tirada. Eu não sei o porquê dessa ministração, porque é todo um texto, mas o Senhor, Ele trouxe para nós somente esses 2 versículos, e Ele disse que eu falasse somente sobre
tirar a pedra. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Se o Senhor enviou esta palavra, porque precisamos ouvir esta palavra. Precisamos tirar a pedra. Algum de nós está com uma dessas pedras impedindo o milagre. Eu não sei que milagre você precisa, assim como você não sabe que milagre eu preciso nessa noite, mas aquele que realiza o milagre, Ele está aqui, Ele sabe. E Ele está só aguardando, que tire a pedra, não faça como Marta, já tem muito tempo, Senhor, já cheira mal, mas o Senhor não se importou com isso, Ele mandou que tirasse a pedra. E quando Lázaro saiu para fora, Lázaro estava todo envolto em faixas, e na sua cabeça estava um lençol que cobria sua cabeça. E quando Lázaro saiu para fora, Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Quem sabe você também nessa noite está se sentindo atado. Quem sabe nessa noite você está se sentindo envolvido por faixas, porque aquelas faixas impediam de Lázaro caminhar, porque Jesus mandou que ele saísse para fora, ele saiu, mas com aquelas faixas não tinha como ele caminhar, não tinha como ele se mover. Então Jesus deu a segunda ordem: desatai-o e deixai-o ir. E Jesus fala para nós nessa noite, que Ele nos desata nessa noite, para nós podermos caminhar. Se nós estivermos nos sentindo aprisionados por alguma coisa, atados por faixas, Ele nessa noite, Ele nos diz: desatai e vá. Jesus quer que caminhemos, irmãos. Não podemos ficar prostrados, não podemos ficar parados, não podemos deixar nos envolver por coisas que achamos que não tem solução. E o Senhor nos garante a vitória, o seu sangue nos garante a vitória. Mas o que nós falamos, o que nós temos que fazer, o Senhor não fará. A parte que cabe a nós temos que fazer para que o milagre aconteça, porque quem realiza o milagre é Ele, mas Ele precisa que eu faça a minha parte. Eu preciso ter fé para que o milagre aconteça. Eu preciso me colocar na posição para que o milagre aconteça, porque se eu estiver com a minha vida de qualquer maneira, eu não vou alcançar o milagre. O milagre é realizado quando nós estamos na posição diante de Deus. Porque muitas pessoas querem viver um milagre, mas eles não querem se colocar na posição diante do Senhor. Eles não querem obedecer a ordem do Senhor. Eles não querem obedecer a palavra do Senhor. Hoje as pessoas deixaram a palavra de lado e estão falando o que querem em cima dos altares. Aqueles que acham que está certo é o que está passando para o povo, para aqueles que estão embaixo. Mas a palavra de Deus, ela fala para nós que o Senhor falou que o povo perece por falta de conhecimento, porque aquele que conhece a palavra, como a palavra diz, aquele que segue o Senhor, segue o bom pastor. O Senhor diz: as minhas ovelhas me conhecem, elas conhecem a minha voz. E aquele que conhece a voz do pastor, Jesus, ele não segue outro pastor, ele não segue outra linha, porque ele conhece, ele identifica a voz do seu pastor, que é o nosso Jesus. Jesus é o nosso grande pastor, Jesus é o nosso pastor, é aquele que nos conduz, é aquele que tem nos sustentado, porque sabemos, irmãos, que não tem sido fácil para ninguém. Cada um tem vivenciado momentos difíceis, cada um, irmão. Se nós vamos perguntar aqui, todos nós que estamos aqui, temos vivenciado momentos difíceis, às vezes na saúde, às vezes na família, às vezes no trabalho, cada um
está vivenciando o seu momento, mas nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor é o nosso socorro, irmãos. Nós não temos que nos desesperar, nós temos que confiar, porque aquele que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos promete. E a promessa da palavra, Ele deixou registrado na sua palavra, que Ele estaria conosco todos os dias. Ele não disse, eu vou estar um dia ou dois, não. Ele disse para nós, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Senhor está conosco, irmã. O Senhor está conosco todos os dias, irmão. Todos os dias da nossa vida, o Senhor está conosco. Mas nós precisamos estar atento à voz do nosso pastor. Nós não podemos confundir a voz do nosso pastor. Nós temos que estar atento à sua voz. Nós temos que estar atento às suas ordenanças. E nós temos que tirar essas pedras que nos impedem de sermos abençoados, porque às vezes, irmãos, por pequenas coisas, às vezes ficamos magoados, entristecidos, às vezes deixamos a mágoa entrar no nosso coração, às vezes ficamos em determinados momentos, às vezes ficamos nervosos, irritados, falamos às vezes coisas que não convém que falemos, entendeu? Isso se torna uma pedra. A pedra, ela bloqueia, né, irmão? Como bloqueava a entrada do sepulcro de Lázaro. A pedra, ela bloqueia. Aonde ela for colocada, ela fecha a entrada. Ela impede que entre e impede que saia. Então, que nós não deixemos nenhuma dessas pedras entrar no nosso coração. E que o nosso coração sempre esteja aberto para o Senhor Jesus. Que nós possamos a cada dia, irmãos, nos apegarmos mais ao Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, Ele é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Quando nós elevamos os nossos olhos para os montes e nós perguntamos de onde vem o nosso socorro, nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus, que criou a terra, que criou a mim, que criou você, e que Ele tem um cuidado todo especial com cada um de nós. Ele não ama mais a mim do que você, nem ama mais você do que a mim. Ele ama nós com o mesmo amor. O mesmo amor que Ele demonstrou naquela cruz. Porque lá Ele levou o meu pecado, o seu pecado, a minha dor, a sua dor. Ele se fez maldição no meu lugar, no seu lugar. Porque aquela cruz era para nós, mas Jesus foi no nosso lugar. Porque Ele nos resgatou e nos deu o direito à vida eterna. Mas para chegarmos lá, para termos acesso à vida eterna, que Ele nos promete na sua palavra, quando Ele diz que Ele ia para o Pai, e que Ele ia preparar lugar para nós, e que lá há muitas moradas, que assim não fosse, Ele diria para nós, mas Ele disse que lá tem muitas moradas, que Ele iria preparar o lugar, e quando estivesse preparado, e quando fosse o momento certo, determinado pelo Pai, Ele vai voltar para nos buscar. Ele voltará, porque é promessa dele, voltar para nos buscar, para onde Ele estiver, nós estejamos também. Mas nós sabemos que para isso, existe um processo que temos que passar. E às vezes o processo é dolorido, processo traz lágrima, processo traz sofrimento, processo traz perdas, mas para chegar no propósito da vida, vai chegar aquele que passar pelo processo. E nós temos que buscar o nosso reforço, o nosso refúgio em Deus, porque através dele nós conseguiremos passar pelo processo para chegarmos no propósito, que é o propósito que Deus tem para nós.
a vida eterna. E nós sabemos que está próximo, está muito perto, bem pertinho de Jesus voltar. Porque com todas as coisas que nós estamos vendo, né, irmãos? Cada dia que passa, você fica sabendo de uma coisa assim que é terrível, que a gente para e pensa como pode estar acontecendo isso. Mas nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que é cumprimento da palavra, que todas essas coisas iriam acontecer, como Jesus reata lá em Mateus 24, né, que quando nós ouvíssemos falar de todas aquelas coisas, era para nós nos mantermos alerta, que a sua vinda, a sua volta estaria próxima. E cada dia que passa, irmã, cada dia que encerra, é um dia a menos. Então nós precisamos aproveitar a cada dia, cada oportunidade que o Senhor nos concede, de pela manhã nós abrimos os nossos olhos. Eu todos os dias pela manhã, quando eu abro os meus olhos, eu agradeço a Deus, falo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me permitiu abrir os meus olhos em mais esta manhã, e é mais uma oportunidade que eu tenho de me aproximar mais do Senhor, de consertar aquilo que ainda estamos fora, aquilo que ainda está nos impedindo de termos realmente uma comunhão profunda, bem profunda com Deus, porque o Espírito Santo, se nós orarmos e pedirmos, Ele mostra para nós aquilo que ainda precisa mudar, porque nós somos pecadores, né, irmãos? Nós não vivemos na prática do pecado, mas somos pecadores, porque a palavra diz que aquele que fala que não tem pecado, ele já pecou e é mentiroso, porque todos nós somos pecadores, mas não podemos viver na prática do pecado. Não podemos, temos que, como o Senhor nos diz na sua palavra, ser santo como santo Ele é. Santo é separado. Nós temos que ser separado do pecado, separado de todo o curso do mundo, de todo o sistema do mundo. Nós não podemos ter em nós nada que venha do mundo, porque não pode haver comunhão entre luz e trevas. E o mundo está em trevas, né, irmãos? A palavra diz que o mundo, ele jaz no maligno. E realmente, a cada dia, quando você assiste a um jornal, quando você lê um jornal, você vê coisas assim assustadoras que têm acontecido. Mas o Senhor deixou o alerta para nós na sua palavra. E que o Senhor Jesus continue falando ao coração dos irmãos, né? Que aquilo que eu não falei, aquilo que eu não soube expressar, que o Espírito Santo possa completar aí no seu coração, mas que você possa fazer uma reflexão, se por alguma situação, por alguma adversidade, alguma dessas pedras se implantou no seu caminho, que você possa removê-la, com a certeza que assim que você removê-la, você vai viver o seu milagre. Assim como Lázaro ressuscitou, nós também seremos ressuscitados quando tirarmos a pedra. Porque muitas vezes, irmão, a falta de fé, muitas vezes o desânimo, isso nos torna mortos espiritualmente. Porque quando estamos dessa forma, nós não temos ânimos para orar, para ler a palavra. Aí chega o dia de vir no culto, bate aquele desânimo: hoje eu não vou, hoje está frio, hoje está assim, hoje está, não vou não. Aí começa a desanimar, e nós não podemos desanimar, irmão. Está chegando um momento, nós temos que continuar marchando. O Senhor fala para nós: marcha, marcha, marcha. É assim que nós temos que continuar. Porque a cada adversidade, a cada problema, a cada dificuldade, nós temos que ter certeza que o Senhor é conosco. Não importa o que estamos vivenciando, não importa, que às vezes você fala assim: irmão, você fala porque você não sabe o que eu estou vivenciando.
E nem você sabe o que eu estou vivenciando. Mas uma coisa nós temos em comum. O mesmo Deus. O Deus que tudo pode. O Deus que tudo muda. O Deus que tudo resolve. O Deus do impossível. O Deus do milagre. O Deus que abre porta onde não tem porta. É assim que nós temos que olhar para as nossas lutas. Não olhar com um olhar de derrota, não. Eu sou mais do que vencedora. Eu sou mais do que vencedora. E é o Senhor que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Se eu tenho Jesus, eu posso todas as coisas. Eu não posso por mim mesmo. Eu não posso nada. Eu não faço nada. Mas se eu tenho Jesus, eu posso dizer, eu posso todas as coisas. Porque eu tenho aquele que me fortalece e aquele que peleja por mim, aquele que sempre está à frente da luta, à frente da batalha, à frente da doença, à frente de todas as adversidades. O Senhor está conosco, Ele jamais nos abandonará, porque Jesus, Ele é o amigo fiel. Ele é o amigo verdadeiro e Ele nos ama. Assim como Ele amou Lázaro, Marta e Maria, assim Ele nos ama também. Amém? Aleluias. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E que aquilo que eu não pude falar, que eu não me expressei, mas que o Espírito Santo possa completar no seu coração. Que você, quando chegar em casa, possa meditar, né? Nesse versículo todo, que esse versículo, traz lições grandiosas para nós, onde nós aprendemos, com o Senhor Jesus, que é o nosso grande pastor, é aquele que nos ensina, é aquele que nos fortalece, é aquele que sempre esteve e sempre estará conosco. Sai daqui hoje com isso no seu coração. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é com a sua casa. Deus é com a sua família. Não importa se a luta vem, a adversidade vem. Sabe por quê? O mar não paralisou Moisés. A prisão não paralisou José. O gigante não paralisou Davi. A fornalha não paralisou Sadraque, Mesaque e Abednego. A cova dos leões não paralisou Daniel. Porque eles criam que Deus era com eles. E que através de Deus eles venceriam. Porque quando Daniel foi jogado na cova, o Senhor fechou a boca dos leões. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha, nenhum fio de cabelo se queimou. E quando eles olharam, eles disseram, nós lançamos 3, mas tem 4. E o quarto é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Davi, quando lutou com Golias, Davi não lutou com espada, com arma alguma, apenas com uma pedra. Ele derrotou Golias. Então, irmãos, vamos sair daqui hoje com a nossa fé num grau mais elevado, sabendo que podemos todas as coisas, irmãos, naquilo que nos fortalece. Mas para que isso aconteça, precisamos ter comunhão com Ele. Sem comunhão, não tem como. Eu querer ser abençoada se eu não tenho comunhão nenhuma com Deus, se eu não tenho compromisso, se eu não cumpro a palavra, se eu não cumpro os seus estatutos prescritos aqui, porque Ele deixou aqui é para eu e você cumprir. E hoje muita gente quer ser abençoada, mas de qualquer maneira. Ele quer ser abençoado, mas quando o Senhor pede que ele obedeça a ele, isso aí não dá para fazer não, isso aí não vou fazer não. Então, irmão, não funciona as coisas dessa forma. Deus, Ele deixou a sua palavra para nós seguirmos. Então Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Esse é o que me ama. E quem ama, obedece. Não é verdade? Se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Quem ama, obedece. Por que que os nossos filhos nos obedecem? Porque Ele nos ama. Por isso, quando nós sentamos, conversamos, Ele nos obedece, porque Ele nos ama. E assim somos nós com Deus. Nós obedecemos a Deus, porque nós o amamos, porque somos amados por Ele. E com um amor incondicional, um amor que foi mais forte que a morte, que venceu a morte. E Ele venceu por amor a mim, por amor a você. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe assim poderosamente, abençoe sua casa, sua família, e que o milagre que você tem buscado, você tome posse dele nesta noite. Que você possa, se houver alguma dessas pedras que está impedindo de você viver o seu milagre, retire-a nessa noite. Que o Espírito Santo testifique comigo, com você, o que precisamos tirar para vivermos o nosso milagre. Amém? Convido você a se colocar na posição para falar com Deus, né? De pé, ajoelhado, sentado. Mas não deixe de falar com o Senhor. Fale com Ele. Entregue a sua vida a Ele. Entregue-se no altar dEle. E peça que Ele venha continuar falando ao seu coração, né? Através da sua palavra, no transcorrer da noite, que Ele venha visitar você, através de um sonho, através de uma visão, que Deus tem os modos de falar conosco, né, irmão? Porque Deus fala conosco também, através dos sonhos. Aleluia, glória a Jesus.